Bom dia, gente. Passando por aqui para deixar mais uma reflexão da parte do Senhor. Desde já agradecendo a Deus por tudo, pelas vidas de vocês. Beijo no coração, que Deus abençoe todos. Um dia maravilhoso de quarta-feira na presença do Senhor. Né? Não deixe de ir para o ciclo de oração. Hoje tem muito ciclo de oração, viu, gente? Tem ciclo de oração no Abrigo 1 e outras igrejas aí demais. Né? Então, vão buscar o Senhor enquanto se pode achar. Né? Eu estou agradecendo também todos os meus seguidores do YouTube, do Face. Muito obrigado, né? Desde já agradecendo a todos. Eu não posso agradecer muitas vezes porque estou com a Adriele, estou fazendo meus afazeres com Drica, mas desde já, coraçãozinho para vocês. Beijo nos vossos corações. Drica está ali, ó, dormindo, sono da beleza. E eu tô aqui fazendo a vontade de papai, aproveitando, senão Drica não deixa. Então vamos, sem mais delongas, vamos para palavras, né? Aqui no livro, segundo o Evangelho de João, que se encontra, primeiro, que diz: o verbo se fez carne. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Princípio com Deus, e a luz resplandeceu nas trevas, não, mas as trevas não a compreendeu. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Eu vou ler até aqui, gente, depois eu vou explicando mais os outros versículos. Então, gente, quer dizer que o Senhor, quando ele veio ao mundo, que ele deu seu Filho primogênito para morrer pela humanidade, Jesus, ele era o verbo, e o verbo estava com Deus. O verbo se tornou em carne. Ele se encarnou. Deus, ele fez o homem, formou um homem chamado Jesus. Mas era Deus encarnado. Veio para a terra como homem. Por quê? Você pode dizer, mas por que, irmã? Deus era o verbo, porque ele era o Filho de Deus. Isso é um só, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele era o Filho, o Pai se encarnou no Filho para vir para o mundo. Então, o próprio Deus desceu em forma de homem. Deixou o Filho dele vir em forma de homem e derramou da sua unção sobre o seu Filho. Deu poder e autoridade a ele para pisar na cabeça de cobra e serpentes, cobras e escorpiões. O Deus do céu deu toda a autoridade, todo o poder ao Filho dele. Porque era um corpo só, um espírito só. Então o verbo se tornou carne, mas a humanidade não compreenderam. Quando Jesus nasceu, com 12 anos ele já fazia milagre. Quando a mãe dele foi procurar ele na sinagoga, perdeu ele de vista, Maria com os outros filhos, José, foram procurar ele, ouviram a voz dele. Quando chegou ele estava pregando os maiorais, pregando para aqueles homens, os sacerdotes, os ministros, eles estavam pregando. Ele estava ensinando a palavra àqueles homens. E todos ficaram abismados com ele. Como é que uma criança com 12 anos já sabia pregar o Evangelho, sabia a Bíblia de cor salteado, sabia os mistérios do Senhor? Porque era o próprio Deus ensinando, gente. E João era um discípulo do Senhor. João veio proclamar o Evangelho. João, ele clamava no deserto. Ele era a voz que clamava no deserto. Ele pregava o Evangelho de Cristo a toda criatura. Ele batizava nos rios. Era lindo. Ele já estava instruindo aquelas pessoas que o Messias ia vir. E quando o Senhor nasceu, que chegou a ouvir que nasceu o Messias, ele já estava instruindo que o Messias já era vivo, já era o verbo. O verbo já estava encarnado em homem. O Senhor, ele não procurou João Batista pequeno. Ele só foi ter um encontro com João Batista quando ele já era de maior, quando ele já tinha feito milagres e milagres. E quando ele foi procurar João Batista, ele foi diretamente para o quê? Para ser batizado nas águas. Só que muitos não
não compreenderam os seus milagres, os seus feitos. Queria matar, crucificá-lo. Prova que crucificá-lo, mataram. Quando o Senhor, ele veio em forma de homem, desceu do céu. Ali quando João Batista já estava aplanando os caminhos para Jesus. Ele tinha muitos discípulos. Os discípulos de João Batista se tornaram discípulos do Senhor, de Jesus. Jesus tinha uma multidão que cercava, que seguia. Ele escolheu os 12 discípulos, mas cada um tinha uma profissão. Mas todos deixaram sua profissão. Não. Eles seguiam Jesus, mas Pedro era pescador de peixe, se tornou pescador de almas. Tinha um outro João que deitava no ombro dele. O amigo mais íntimo do Senhor Jesus era João. João Batista era aquele que comia gafanhoto e mel. Ele só se alimentava disso. E a roupa de João Batista era era de couro de bicho, pelo de bicho. Ele vivia com alpaca, proclamando o evangelho. Ele dizia: eu sou a voz que clama no deserto. Porque ele queria instruir, para que o povo entendesse que o Messias viria salvar, tirar eles, que era aquele que tiraria o pecado do mundo. Mas muita gente não quis. Quando o Senhor começou a fazer os milagres, muita gente não acreditava. Aqueles homens da sinagoga não acreditavam. Dizia que ele era um fariseu, dizia que ele estava blasfemando contra o Deus de Israel. Eles não sabiam que eles estavam maltratando o próprio Deus. Mas o Deus já sabia, Jesus já sabia que ia ser crucificado, que ele ia passar por tudo isso, gente. Mas mesmo assim, ele quis descer para a terra, para me salvar e te salvar naquela cruz do Calvário. Ele foi para o Gólgota sofrer. Ele foi apanhado ali no Getsêmani, foi orar, chorou sangue quando ele foi conversar com o Pai, pedindo para que o Pai, fosse possível, afastasse dele aquele cálice. Se não pudesse ser, que fosse feita a vontade do Pai. Ele disse: eu vim para fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Ele só fazia, de igreja, tudo que o Pai ordenava. Ele era um filho obediente. Jesus sofreu pela humanidade. Ele morreu por mim, por tu, por vocês. O nosso pecado, igreja, foi clamado ali na cruz. Foi derramado, foi crucificado, foi perdoado naquela cruz. Quando o Senhor Jesus, João Batista andava proclamando, gritando: eu sou a voz que clama no deserto. Que lá em Isaías fala. Então, igreja, João Batista veio proclamar o evangelho. E quando João Batista estava naquele rio batizando Jesus, ele com 12 anos, ele já fazia milagres. Ele já pregava nas sinagogas, ele deixava os ministros, né? Ele deixava tudo de boca aberta, porque como é que uma criança de 12 anos já sabia proclamar o evangelho. Já sabia falar tudo da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Já sabia o que ia acontecer. Quer dizer que todos ficavam de boca aberta, mas não queria confirmar que ele era o Cristo vivo da cruz, que desceu do céu, o verbo encarnado em homem. Não queriam entender que ele é o Deus, que Deus tinha enviado, o Filho de Deus, do Deus vivo, que tinha enviado, Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, para a terra, para a humanidade, para salvar a humanidade, para tirar a humanidade do pecado, para tirar a humanidade da mão de Satanás. Mas eles não queriam. Ele preferia ouvir a voz contrária, mas não queria ouvir a voz do Filho de Deus. Mas João Batista, ele tinha seus seguidores. E João Batista sabia que ia morrer, porque ele já sabia qual era o destino dele. Porque o Senhor já tinha revelado para João Batista qual seria o seu destino. Quando aquele rei, aquela filha, aquela mulher
com ira de João Batista, porque João Batista ficava proclamando a verdade. Ela com ira mandou sua filha seduzir o rei e pedir a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. Até que ela conseguiu. Mas antes que isso acontecesse, João Batista mandou perguntar ao Senhor se ele era aquele mesmo que ele pregava. E ele mandou dizer que sim, que os presos iam ser libertos, os cativos iam ser soltos. E João Batista ficou muito feliz quando ouviu essa voz de seus mensageiros que o Senhor mandou dizer, que ele era aquele que ele proclamava. E quando João Batista menos se espera naquele rio, entra, ele vê aquele homem descendo as águas, igreja. E ele viu que era o Deus vivo, o Messias em forma de homem. E ele se abaixou para que Jesus a batizasse. E Jesus disse, não, eu vim para ser batizado. E quando João Batista joga o Senhor naquela água, acho que com o maior cuidado, né? Se é Deus, eu não posso fazer qualquer coisa que você quer. Meu Deus, eu tenho que bem cuidadozinho, com muito amor e carinho, batizar o meu Deus. Não que com os outros, mas ali era Deus. Ele disse, eu sou homem, ele é Deus. Sou servo, ele é rei. E quando João Batista bota Jesus na água que levanta, a pomba pousa sobre a cabeça do Senhor. E aquela voz brada, este é o meu filho em quem eu me comprazo. Né? Jesus estava dizendo, este é o meu filho em quem eu tenho dado este poder, autoridade, em que eu tenho muito prazer. Ele está dizendo, é o meu filho mais amado, de que eu me agrado do jeito dele. E Jesus saiu ali e foi embora. E dali, gente, João Batista, com certeza, foi seus caminhos, foi levado à prisão, a sua cabeça foi posta numa bandeja de prata, mas ele proclamou o evangelho, igreja. E eu e tu temos que ser a voz que clama no deserto. A minha e a tua voz tem que proclamar o evangelho genuíno. O evangelho que está aqui nesta Bíblia. Porque ela fechada é um livro aberto e a boca do Senhor falando. E João Batista falava, proclamava 4 cantos que Jesus viria, era o Messias, ia salvar a humanidade do pecado, da corrupção, da injustiça, da injúria. E quantos por aí que está mentindo em nome do Senhor? Quantos que por aí que está falando blasfêmia em nome do Senhor? Não quer pregar mais a palavra, mas quer dar carro, casa, quer dar apartamento, a chave do apartamento, mas ninguém quer dar uma chave de fenda, uma chave de... A chave que aperta, a chave da porta que aperta, a chave, uma chave que está para apertar onde está o parafuso folgado, chave de fenda, para apertar. Ninguém quer dar a chave do conserto, só quer dar a chave do carro, do apartamento. Ninguém quer mais falar a verdade. O pessoal, hoje em dia, as igrejas estão cheias. Porque é muita mentira, muita heresia. Aí essas igrejas cheias demais, eles querem comprar os cristãos. Porque sabe, se for pregar a Bíblia, a igreja, ninguém quer não. Se for proclamar o evangelho que João proclamou, ninguém quer. Ninguém quer mais estar exposto a falar a verdade, não. Quer se esconder atrás de uma mentira, de uma máscara, sabe? Acha melhor mentir para a igreja estar assim, ó. Porque quer isso aqui, ó, gordura. Ninguém quer mais o reino, não. Ninguém quer falar mais de salvação, não. Ninguém quer falar mais que Jesus está voltando. E o circo vai se apertar mais. Porque enquanto o povo não juntar os pezinhos e saber que Deus é Deus,
E Deus não está para brincadeira, não. Deus está procurando os fiéis. Deus, ele não está se importando com igreja cheia, não. Ele quer a verdade, o verdadeiro evangelho. Ele quer aqueles que adoram a ele em espírito e em verdade. Ele não é aqueles que quer, ele não quer ver ninguém dando carro, não. Porque se ele quiser dar carro a mim, carro a tu, casa ele dá. Porque ele é dono do ouro da prata, tudo é dele. Quando ele diz que tudo se fez novo na minha e na tua vida, é para pregar o evangelho, é para esquecer o Egito, é para deixar nojeira, é para colocar para fora toda a sujeira do Egito. Que neste dia eu e você venha refletir, pregar o evangelho genuíno, falar a verdade. A verdade dói, mas cura. A verdade não mata não, a verdade salva. Pregar o evangelho, dizer que Jesus presta, que Jesus é bom, que Jesus salva, batiza, prepara e leva para o céu. E que ele é bom e o diabo não presta, que tem muita gente, igreja, por aí mentindo para ganhar dinheiro. Ninguém mente para ganhar dinheiro, ninguém mente para falar, como é que se diz, ninguém fala a verdade, me perdoe, ninguém fala a verdade para ganhar alma não, mas mente para ganhar dinheiro. Agora ninguém tem coragem de dizer, ó, tu aceita o evangelho? É assim, o evangelho, é um evangelho sofrido, de dor, tá? Tu vai ter aflições, vai ter provações, mas o Senhor está contigo, ele vai passar contigo nesta prova, nesta luta ele vai estar contigo, ele não vai te desamparar, mas é assim, o cristão sofre. Por quê? Porque tem que renunciar à bagagem do pecado. Agora, se você quer estar dentro da igreja com o seu pecadinho, aí é com você e a sorte. Só que eu vou pregar o evangelho genuíno, a verdade. Doa em quem doer. Quer seguir a Cristo, minha filha, meu filho? Então você vai entrar na igreja como está, mas você não vai sair dela como está, não. Porque se você sair dela como está, é porque o verdadeiro evangelho não entrou no seu coração. Viu? Então é isso, igreja. Vamos pensar que Cristo Jesus veio a este mundo, sofreu por mim e por ti. Então, a nossa obrigação é pregar a verdade, falar a verdade, dizer a verdade. Doa em quem doer. Cristo é Cristo e ponto. Não tem mistura. Só tem um Deus, Jesus Cristo de Nazaré, o homem da mão perfurada. O resto é balela, o resto é Baal. Tu se engana se tu quiser. Muitos crentes estão se enganando porque não lê a Bíblia, por falta de conhecimento. Mas aquele que lê Bíblia, que come Bíblia, que pratica, e quando vai para a igreja ele escuta. Agora aquele que vai para a igreja para dormir, para conversar, ele vai sair de lá vazio, como entrou. Mas se tu chegar na igreja, sentar e prestar atenção no que o pregador, a pregadora, o pastor está falando, a missionária, o missionário está falando, qualquer irmãozinho que está falando, porque para Deus, ele usa quem ele quer. Se falou uma verdade, abriu a Bíblia, falou da Bíblia, é Deus falando para você. Se você prestar atenção, você vai sair dali regozijado, você vai sair dali curado, você vai sair dali com vitória. Se ele quiser te dar casa, ele dá. Se ele quiser te carro, ele dá. Porque tudo é dele, ninguém manda nele. Ele faz tudo como ele quer. Agora, ele quer primeiro que você busque o reino dos céus, para que dê mais coisa, ele venha acrescentar na minha e na tua vida. E é o que está faltando, igreja, hoje na humanidade. É buscar primeiramente o reino do céu. E a demais coisa, ele vos acrescentará. Amém, igreja? Até aqui não mais adianta, a palavra é essa. Uma palavra de reflexão, como é que se diz? Uma palavra de reflexão. Uma palavra para que você venha se despertar, despertamento e um pouquinho de doutrina, igreja, porque a igreja está precisando. Isso é para mim também, porque a palavra vem diretamente para mim. Então, que nesta manhã, Jesus conforte vocês, dê um abraço nas vossas almas, tenha um término de manhã maravilhoso, começo de tarde, tenha uma noite repleta de paz, um sono tranquilo e reparador. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Jesus no coração, tudo sempre dá certo. Beijo, igreja.